Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu queria conversar com vocês sobre os 3 critérios que a gente usa para considerar se uma negociação foi boa ou não. Então, como é que a gente pode considerar ou julgar se uma negociação foi boa ou ruim? Se a gente realmente teve sucesso ou não? Existem 3 critérios que a gente julga para saber se a negociação foi boa ou não. Em primeiro lugar, ela tem que produzir um acordo, se isso for possível. Em alguns casos, por mais raro que seja, a negociação acaba não produzindo um acordo, não é possível chegar a um acordo com a outra parte. Mas nesse caso, a negociação não teve sucesso. Então, o primeiro ponto para considerar se uma negociação foi boa é chegar a um acordo. De preferência, um acordo sensato que beneficie as duas partes. Em segundo lugar, a negociação tem que ter sido eficiente, ou seja, ela não pode ter sido muito desgastante, não pode ter sido muito estressante, ela tem que ter sido rápida para conseguir chegar àquele acordo. Então, ela tem que ser, no total, eficiente. Isso é mais o significado de que, de fato, a negociação foi positiva, deu certo. E o terceiro fator que você considera para saber se a negociação foi boa é que ela precisa manter o relacionamento. Ou seja, não adianta a gente chegar a um acordo, a gente ter feito isso de uma forma rápida e no final das contas ter quebrado o relacionamento. Ou seja, acabou a negociação, a gente não vai mais ter relacionamento com a outra parte. Então, um dos critérios fundamentais para que a negociação seja considerada de sucesso é justamente que o relacionamento seja mantido e, de preferência, que ele seja até melhorado, porque melhorando o relacionamento, você facilita isso para as próximas negociações. E quando a gente pensa em relacionamento, não estamos falando só de empresa, né? Quando a gente fala de cliente, fornecedor, estamos falando no geral. Por quê? O dono da lojinha que vende alguma coisa, ele quer que o cliente volte, que o cliente consuma mais depois. E isso é relacionamento, porque se houver quebra de relacionamento, o cliente não volta nunca mais. O próprio cliente, quando ele vai a uma loja, ele quer ser bem atendido, ele quer ser bem tratado, e isso vai fazer com que ele volte. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando da negociação em geral, em todos os pontos dela. Em qualquer negociação que a gente pensar, sempre existe o relacionamento que deve ser mantido.